Amém? Você está feliz? Você está feliz, Arthur? O que faz você feliz? Ou melhor, quem faz você feliz? Giovanni, estou te vendo, glória a Deus. Quem faz você feliz? Todas as vezes a gente começa uma pregação, sempre que eu vou falar, você está feliz com Jesus? Mas a gente responde automático, muitas vezes, da mesma maneira, quando você pergunta para alguém, né, Rorique? Oi, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, eu estou perguntando, eu não estou interessado se realmente você está bem. Estou fazendo só por protocolo. Segundo, você está respondendo também só por protocolo. Você também não está abrindo seu coração. E se de repente você fala para mim, não está bem, está acontecendo isso. Cara, tem alguém na foto aí? Daí você fala, o que eu fui perguntar? Eu fiz isso de manhã, tiraram uma foto e postaram minha foto assim. Já virou figurinha, já está nos grupos, nego falando de roupa no varal, já virou um regaço. Mas a verdade é que a gente responde um monte de coisa no automático. A gente faz um monte de coisa, Mari, e não é verdade. O que deixa você feliz, Cleverson? Quem deixa você feliz? Você sabe o que é felicidade? Eu fui ali no tio Google perguntar, e eu falei, Google, o que é felicidade? Ele falou assim para mim, felicidade é o concurso de circunstâncias que causam ventura. O que é isso, pastor? É mais ou menos assim, Zé Alves. Quando acontece um monte de coisa à minha volta, coisas legais, por exemplo, irmã, quando a senhora vai lá na farmácia, e na farmácia tem uma bênção de uma balança bem ali na porta. O que a senhora faz? Eu vou pesar. Ela começa. Eu tiro a carteira, tiro a bolsa, tiro o brinco, tiro o colar, né? Tiro o sapato. Vai, meu Deus, por que eu vim de calça jeans? Eu devia vir com a calça mais leve. E ela já começa, tira um óleo do bolso, unge a balança. Fala, espírito de mentira, eu te repreendo. Levante Satanás, tudo que vem contra a minha autoestima agora está quebrado em nome de Jesus. Aleluia, ó. E aí ela sobe na balança. Só que ela vai testando, sabe igual quando a água está fria? Ela coloca um pé só. Ela tira. E ela tira. E no coração dela, de manhã eu falei 65, mas acho que eu fui muito bruto. Estou pensando nos homens. Vou colocar... Quanto? 48. 48, irmã, vai vendo. O avivamento chegou, aleluia. Oh, tá vendo? Isso aí, você já viu como é que é a felicidade? Concurso de circunstâncias que causam ventura. E a senhora está lá, 48, 48, 48. Aí vem a memória, o inimigo já lança, né? Ele é acusador das nossas almas. Ele começa a trazer aquele pudim de leite condensado. Você fala, mas está tão gostoso, Senhor. Eu comi 2, mas era pequenininho, me perdoa. E aí você sobe na balança, a senhora sobe na balança. O que a balança fala para você? O que ela fala? Não, irmã. Não. O inimigo está se levantando, intercessão, joelho no chão, boca no pó. Nós estamos falando de felicidade. Sua expectativa está 48, 48. A hora que a senhora sobe, vai lá, 46. Aí a senhora já lembra daquela calça que estava lá no guarda-roupa há mais de 20 anos atrás. Seu marido fala, joga fora. Não, vai servir, eu vou voltar. 36, manequim. E você fica feliz, isso é felicidade. Concurso de circunstâncias. Mas eu não quero falar de felicidade hoje. Eu quero falar de alegria. Você sabe o que é alegria? É você continuar com esse mesmo sentimento quando a balança dá 80. Não é isso. Alegria é o seguinte, é a manifestação de contentamento e júbilo. Mais ou menos assim.
Enquanto a felicidade vai falar de algo que acontece aqui fora, que me deixa esplendoroso, esplendorosa. A alegria é a expressão de algo que está acontecendo aqui dentro e eu lanço para fora. Felicidade está ligado àquilo que está fora de mim. Alegria está relacionada àquilo que acontece dentro de mim. Eu só estou manifestando. Eu só estou expressando aquilo que está aqui dentro. Sabe o que não é alegria? Alegria não é sentimento. Alegria não é emoção. Alegria não é a ausência de coisas ruins ou a presença de coisas boas. A minha alegria e a sua alegria tem nome, é Jesus. Não, você não entendeu. A minha e a sua alegria tem um nome, e o nome da nossa alegria é Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. Ele é a fonte de toda a alegria, Ele é a razão de toda a alegria, é Ele que gera esse contentamento dentro de nós. Então vamos mudar a pergunta. Você é uma pessoa alegre? Não, na verdade não é você que tem que responder. Na verdade quem tem que responder são as pessoas que estão à sua volta. Quem tem que falar para mim, Jair, se você é alegre ou não, é a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos, são os seus amigos. São eles que precisam testificar se você é uma pessoa alegre ou não. E você já está se justificando aí dentro. Não, mas não é assim. Eu sou alegre, mas eu não sou um filhotinho de hiena que fica... Não, eu sou alegre, mas eu sou sério. Mas em Provérbios fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Não dá esse sorrisinho falso, você está de máscara, ninguém vai ver. Hein, Michel? Será que a Bia pode falar que você é um cara alegre? Agora, se eu falei, querido, que quem tem Jesus tem tudo. Se eu falei que Ele é a fonte da nossa alegria. E se você entrou aqui nessa noite, já ia falar amanhã, mas já anoiteceu, glória a Deus. E você não tem Jesus, você não tem a fonte de alegria completa, repleta, plena. Eu tenho uma boa notícia para você, você pode se entregar para Ele nessa noite e sair cheio da alegria verdadeira. É mais ou menos assim, vocês estão entendendo. Mas agora, se você tem Jesus e você não é uma pessoa alegre, o que está acontecendo? Mais ou menos assim. Essa caneca, ela está cheia de água. Ela é minha. As meninas, com muita excelência, serviram para mim. Se você repara quando eu prego, eu tomo toda a água. Se tivesse 20 litros de água, eu tomaria. Porque é minha. Eu posso tomar, eu posso ficar à vontade com isso. E se você é detalhista, você repara quando a pastora prega, ela não toma nem uma gota de água. A caneca vem e volta cheia d'água e ela não usa. Por quê? É uma decisão dela. A água é para ela, está à disposição dela. Ela poderia ou não tomar, acessar isso. Assim como eu posso ou não acessar essa água e tomar. E a alegria na minha e na sua vida é da mesma forma. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem alegria verdadeira. E só que assim, você pode ou não acessar. Você pode ou não usar essa alegria que já foi liberada por direito à sua vida. Só que você sabe que eu e você temos o inimigo das nossas almas, Satanás, que a palavra fala que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes Satanás, ele lança mentiras na nossa vida.
E algumas mentiras vão sendo incutidas e vão transformando a nossa maneira de viver, a nossa perspectiva, as nossas intenções. Nós precisamos prestar muita atenção nisso. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, tem um texto que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, eu repito, alegrem-se. Vinícius, você acha que isso aqui é uma opção? É uma possibilidade? Você acha que Jesus, ou o apóstolo Paulo, Jesus através do apóstolo Paulo, está falando assim, ó, se você quiser, se tiver tudo bem, se tiver tudo legal, você deve ser alegre, sim ou não? Não. Quem entende um pouquinho de português sabe que a frase está no imperativo, é uma ordem. Logo, se você não obedece, está em pecado. É sério. É uma ordem. Segundo, quando eu devo me alegrar? Quando? Deixa o texto para nós, por favor. Sempre. Sempre. Eu tenho que me alegrar sempre. Todos os dias, toda hora, em todo momento. Não é quando tudo está bom, não é quando tudo está legal, eu tenho que me alegrar e tem que ser sempre. Agora sim, em quem eu devo me alegrar? Qual que é a base, qual que é o fundamento da minha alegria? O Senhor. Alegrem-se sempre em quem? No Senhor. Ele é a base, Ele é a fonte, Ele é a raiz de toda alegria. Agora o apóstolo Paulo continua, e ele fala assim, eu repito, alegrem-se. Por que ele estava repetindo essa ordem? Que foi direcionada num primeiro momento para a igreja de Filipos. Porque pensa numa igreja que estava passando uma perseguição. Pensa num povo que estava passando necessidade financeira, aperto. Pensa num povo que estava numa fase tão difícil da vida. E Paulo está dando uma ordem para eles. E falando assim, ó, vocês têm que se alegrar. Ó, vocês têm que ser alegres sempre e têm que ser alegres no Senhor. Independente das situações, independente das pessoas, independente dos recursos, vocês devem se alegrar. Só que Satanás diz justamente o contrário. E eu quero pensar com você rapidamente sobre 3 mentiras que Satanás lança para nós. A primeira mentira que Satanás lança, ele fala assim, o que acontece com você vai definir a sua alegria. Satanás muitas vezes vem e diz para mim e para você, Vilma, se tiver tudo legal, se eu não tiver problema nenhum, se eu não tiver adversidade nenhum, se tiver tudo muito legal, então eu sou alegre. Agora, se acontecer alguma coisa aqui é minha avó. Olha o que diz lá no versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem me ajudado a propagar as boas novas. Quero que saibam, amados irmãos, que tudo o que me aconteceu, Paulo está falando, eu quero que vocês saibam, amados irmãos, que todas as circunstâncias que estão à minha volta, elas têm cooperado para que eu possa propagar as boas novas. E aí você me pergunta, pastor, quais são essas coisas? Que circunstâncias são essas? O que está acontecendo com o apóstolo que está estimulando e fazendo ele propagar mais o evangelho? Certeza, pastor, ganhou uma oferta lá em cima. Alguém abriu a sua casa da praia e falou, vai querido apóstolo, vai descansar. Certeza, pastor, que ele está com um carro zero, um carro do ano. O ministério está bombando. Não, você não sabe a história. Ele escreveu essa carta da prisão. Quando ele escreveu essa carta, ele estava algemado com um soldado romano, que trocavam 6 vezes ao dia, 6 turnos, 4 ou 6 turnos
de 4 em 4 horas, um soldado vinha, trocava, algemava, 24 horas por dia, ele estava algemado com alguém, ele estava preso porque estava pregando o evangelho, ele estava preso porque estava fazendo bem, ele estava fazendo preso porque ele entregou a sua vida para Jesus, entregou a sua vida para a obra, e ele está dizendo assim: eu quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que está acontecendo tem me abençoado para propagar as boas novas. O que ele está dizendo, na verdade, as circunstâncias à minha volta não vão definir a minha alegria. Que bênção! Prisões, perseguição, açoites, 4 vezes, 39 mais 1. 40 menos 1, perdão. Açoite, fome, perigo, frio, espada. Tudo isso estava colaborando. Para quê? Para que ele pudesse pregar. Se você ler a carta de Filipenses, e a sua tarefa é ler os 4 capítulos essa semana com a caneta grifa-texto, e todas as vezes que você vê a palavra alegria, você vai grifar. Todas as vezes que você vê lá, alegrem-se, regozijem-se, depende da versão, você vai gritar, grifar, e no final você vai contar quantas vezes está escrito isso, e você vai ver que essa é conhecida como a carta da alegria. Alguém que estava perseguido, alguém que estava passando necessidade, alguém que estava passando fome, mas ele estava declarando: as coisas que estão acontecendo à minha volta não vão definir aquilo que acontece dentro de mim. As circunstâncias não vão falar se eu sou alegre e se eu não sou alegre. Não é a notícia de um falecimento que vai definir se você é alegre e se você não é. Não é a notícia de uma doença que vai definir se você é alegre, se você não é. Não é o atestado médico. Não é a notícia dentro da sua casa, da sua família, um divórcio, que vai definir se você é alegre ou não. Porque as circunstâncias não podem definir a sua alegria. Quem define a sua alegria é Jesus. Então, com doença, sem doença, com falência, sem falência, com notícia boa, sem notícia boa, você é uma pessoa alegre, porque a fonte dessa alegria é Jesus. Segunda mentira que Satanás tenta lançar para nós: as pessoas à sua volta definirão a sua alegria. A primeira é assim: eu só serei alegre se tudo estiver acontecendo legal ao meu redor. A segunda: se as pessoas à minha volta me aplaudirem, forem legais, forem bacana comigo, se as pessoas à minha volta gostarem de mim, então eu sou uma pessoa alegre. Mas se por acaso alguém me abandonar, se por acaso alguém falar mal de mim, se por acaso alguém fazer biquinho para mim, ou me maltratar, logo minha alegria foi embora. É isso que Satanás muitas vezes quer pregar para nós. Capítulo 2, versículo 3 a 5, fala assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam sempre humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não se preocupem apenas com os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Agora, para fechar, olha o que ele fala: tenham a mesma atitude demonstrada por quem? Pelo pastor Nino, não? Por quem? Cristo Jesus. Paulo está falando: as pessoas à sua volta não podem definir se você é alegre ou não. As pessoas que estão rodeando você aí não pode, Bia, falar o que acontece dentro de você. Sabe, meu grande problema com as pessoas é que elas são imperfeitas. E por elas serem imperfeitas, elas falham. E por elas falharem, elas nos machucam, nos entristecem.
Meu grande problema com as pessoas é que quanto mais eu amo certas pessoas, maior o potencial ofensivo, ou seja, ela tem mais probabilidade de poder me machucar, porque mais eu espero dela, maior a minha expectativa em relação a ela, então eu espero muito e a qualquer momento ela pode me ferir. Salmista, provavelmente Davi, no Salmo 41, versículo 9, ele diz assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava o meu pão, também me traiu. O que Davi está falando, o salmista está falando aqui para nós, o meu problema não é a traição, sabe, dos outros, o meu problema não é a traição do cara que está lá fora, o cara que eu não converso tanto, que eu não tenho tanta intimidade, o meu maior problema é o meu amigo íntimo, o meu irmão, ele me traiu. E quanto mais próximo, quanto mais eu amo essa pessoa, maior o potencial ofensivo que ela tem. E a única maneira de impedir que as pessoas levem a nossa alegria é através do perdão. Paulo falou assim, vocês não têm que pensar só em vocês. Vocês não têm que criar expectativa em relação a outras pessoas. Sejam humildes, pensam mais nos outros que em si mesmo. E ele fala assim, por último, tenham a mesma atitude que quem? Que Cristo Jesus. Vamos voltar na história. Jesus crucificado. Você sabe que para Jesus ser levado até a cruz, ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi espancado, eles deixaram ele nu, pendurado numa cruz, e todo mundo que passava xingava, todo mundo que passava falava assim, já que você é o Cristo, desce daí, salva você mesmo. O pessoal caçoava. Qual foi a primeira frase que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus estava lá pendurado na cruz, ele olhou para Anás e para Caifás, ele olhou para Judas e para os discípulos que abandonaram ele, ele olhou para os soldados e para a multidão, ele olhou para mim e olhou para você, porque eu e você somos culpados de Jesus estar na cruz. E a primeira palavra, a frase que Jesus falou na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava falando, as pessoas não vão definir quem eu sou, as pessoas não vão definir a minha alegria. Eu estou liberando essas pessoas. Mas quando eu e você estamos ofendidos ou magoados com alguém, sabe o que acontece? Vem cá, Fernando. Quando eu e você estamos machucados com alguém, e você sabe, quanto mais nós amamos as pessoas, quanto mais próximos nós somos das pessoas, quando eu decido dar lugar à mágoa, segundo a palavra de Deus nos informa, quando a ofensa atinge a minha vida, eu pego essa pessoa, eu prendo essa pessoa. Aí você fala, poxa pastor, legal, bacana, se ferrou, está pagando pato, está pagando preço. Não é isso. Eu prendo essa pessoa a mim. Essa corrente aqui chama-se ofensa e falta de perdão. Quando eu deixo as pessoas definirem a minha alegria, eu estou acorrentado com essas pessoas. Aí eu estou em casa, tranquilo. Eu acordo pela manhã, quem que eu vejo? E durante o dia eu vou para o meu trabalho, eu vou para a escola, eu vou entrar nas redes sociais, quem eu vejo? Eu passo o dia comendo e bebendo com essa pessoa. Eu chego na hora de dormir, deito na minha cama,
E qual que é a última imagem, a última pessoa que eu vejo? Aquele que está acorrentado a mim. Ele me visita nos meus sonhos. E se eu tirar férias para qualquer lugar do mundo, Ele irá comigo. Se eu sentar na mesa de um restaurante, Ele está preso a mim por uma corrente chamada ofensa. E quantas pessoas nós temos levado, amarrados e acorrentados na nossa vida, por longos e longos anos. Eu venho até a igreja, mas quando eu vou levantar as minhas mãos para adorar, eu fecho os meus olhos. Eu esqueço de Jesus, esqueço da sua graça, da sua misericórdia. Eu só me lembro daquele que me ofendeu. Quanto mais eu amo, quanto mais próximo essa pessoa está de mim, mais perto ela fica. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu na minha casa. Eu sou nascido e criado em berço evangélico. Meu pai, ele foi o líder da igreja, de 3 igrejas na verdade. Nós fomos criados e instruídos no caminho do Senhor. Eu já falei aqui para vocês, às vezes a gente queria ir para o rio, a gente queria ir para a cachoeira, Marcelo. Meu pai falava assim, cada um tem que falar um versículo de cor. Tem que ser um versículo novo, os antigos não vale. Daí a gente tinha lá que decorar um versículo. Meu pai, uma vez, na intenção boa, ele tirou minhas 3 irmãs, que era mais velha da escola, parou elas, e falou assim, esse ano vocês não vão fazer nada, só vão estudar a Bíblia, que eu quero que vocês saibam muito da palavra de Deus. E quantas vezes meu pai não olhava nos meus olhos e falava assim, Nino, você tem que ser um homem. Não, ele falava, Marilinho, você tem que ser um homem, mas um homem com H maiúsculo. E eu fui crescendo com isso. Eu tinha 4, 5, 6, 7 anos. E quando eu fazia alguma coisa, ele falava, você tem que ser homem, e tem que ser um homem com H maiúsculo. E eu recebi isso. Eu falei, tem que ser um homem com H maiúsculo. Não pode ser com minúsculo, tem que ser. E o tempo foi passando, Nossa situação financeira era muito boa. Talvez uma das famílias mais abastadas lá de Tangará. O tempo foi passando, a gente entrou numa grande crise financeira. Meu pai quebrou, perdeu tudo, perdeu o carro, perdeu o terreno, perdeu garagem, perdeu fazenda, perdeu tudo. Sobrou só o Del Rey. E eu tinha 9 para 10 anos. Sem entender muita coisa. Num dia, meu pai reuniu a gente e falou, nós vamos embora para o estado de São Paulo. Eu morava em Mato Grosso. E nós vamos para a casa dos meus avós, pai e mãe da minha mãe. Nós vamos para lá. Foi muito traumático, muito difícil deixar a vida lá em Tangará. Pegar nossa mudança, colocar num caminhão. E eu lembro que meu pai, ele nos levou até a casa dos meus avós, aqui em Votuporanga. E depois que a gente estava lá, a mudança nem tinha chegado ainda. Ele falou assim, eu vou precisar voltar para o Mato Grosso. Naquela época eu já estava em Várzea Grande, para resolver algumas coisas. E daqui 1 mês eu estou de volta. Eu falei, yes, daqui 1 mês o papai está em casa. E passaram-se 30 dias. Ele não veio. E a gente conversava pelo telefone. Ele falou, não, algumas coisas aconteceram, eu preciso resolver. E daqui 3 meses eu estou aí com vocês. E a gente contando no calendário, os 3 meses chegar, para a família estar junto novamente. Passaram-se 3 meses. Papai não retornou. Falou, não, mas daqui 6 meses, é certeza, 6 meses se passaram. E ele não chegou. E para não alongar a história, 1 ano,
2 anos, quase 3 anos se passaram. E quando meu pai vinha para casa, ele já não dormia mais com a minha mãe na mesma cama. Ele dormia na sala. E até então, para mim, eu não conseguia ligar as coisas. Eu sempre naquela expectativa. Meu pai vai voltar. E nós vamos estar juntos, todos juntos novamente. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Numa noite de quarta-feira, eu estava com aproximadamente 13 anos. Minha mãe me chamou para conversar e ela falou assim: Nino, você percebeu que seu pai não está vindo? Eu falei: sim, mãe, mas ele vai vir. Ele falou que vai vir, ele vai vir. Eu tenho certeza disso. E ela desconcertada, tadinha, ela pegou e falou assim: Nino, você percebeu que quando ele vem aqui, ele vinha raramente na nossa casa, ele dorme na sala, e ele não dorme no mesmo quarto que eu. Você começa a engolir caroço, você começa a passar um filme, parece que as coisas aí começam a fazer sentido para você. Eu falei: eu percebi. Ela falou: então, nosso casamento já acabou. Seu pai vai permanecer no Mato Grosso. E nós vamos permanecer aqui. Ela falou assim: mas não tenha raiva do seu pai. Ele continua sendo seu pai. Ele continua. Você deve honrar, você deve amar. Eu falei: tá bom, mãe. Se eu não me engano, naquele momento assim, eu nem chorei. Mas eu fui para o meu quarto e é muito claro para mim, irmão, eu não esqueço cada detalhe. Eu deitei na cama, minha cama era do lado da parede e eu desenhei com caneta Bic mesmo. Eu acho que 16 caça, eu gostava muito de avião, das coisas militares. 16 caça com a canetinha vermelha, eu desenhei. E naquela noite eu não dormi. Aquela noite eu passei em claro, chorando. O meu castelo de areia foi destruído. E eu me questionava a Deus. E eu comecei a lembrar: você tem que ser homem com H maiúsculo, e isso, aquilo, outro. Eu falei: cara, por que ele fez isso com a gente? Por que ele fez isso com a nossa família? O que vai ser da gente? O tempo foi passando e eu queria alguém. Eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu não tinha amigo, sempre fui muito tímido, muito fechado. Não tinha ninguém para jogar bola comigo, não tinha ninguém para soltar pipa, não tinha ninguém para me ensinar a ser homem. E naquele momento eu fui aprisionando ele. Naquele momento um sentimento de raiva, de mágoa, de ofensa foi tomando conta do meu coração e aquilo começou a me consumir. Eu comecei a me transformar, porque alguém já disse que quando você é ofendido, tem mágoa, rancor de alguém, você toma um copo de veneno por dia, esperando que o outro morra, e isso começou a acontecer comigo. Eu sempre fui um bom aluno, comecei a ser um péssimo aluno, já tinha até ganhado um livro como melhor aluno da sala, minha vida na escola, minhas notas, o meu comportamento, eu fiquei mais agressivo. O estilo de música que eu ouvia mudou. As minhas companhias, e sem saber, eu comecei a me transformar por causa de um sentimento. Na verdade, aquele sentimento começou a me transformar, porque eu deixei que as pessoas definissem se eu era uma pessoa alegre ou não. E para piorar a situação, de vez em quando, a gente sempre tinha problemas em casa, problemas corriqueiros em casa. Às vezes eu descontava na minha mãe alguma coisa, eu falava alguma coisa para minha mãe, eu tentava transferir, talvez a responsabilidade para ela. E minhas irmãs um dia me chamaram e falaram: Nino, isso que está acontecendo aqui em casa já não é de hoje, muito antes. Eu falei: como assim? Elas começaram a compartilhar várias situações que aconteceram, problemas de traição do meu pai com a minha mãe, que já vinham desde lá do Mato Grosso.
E minha mãe sempre tentando segurar o casamento. E foi meu pai que definiu que não ia mais querer. Minha mãe está disposta a continuar com tudo aquilo. E por causa dessa prisão, eu fiquei tão revoltado com a vida, tão revoltado com Deus. Fiz tatuagem, furei a orelha. E lá no fundo, meu sentimento, agora eu vou fazer tudo que ele falou para eu não fazer, só de raiva, como se eu fosse atingir a vida dele, como se eu fosse ofender, como se eu fosse machucar ele. Eu estava amarrado com ele. E o nome do meu pai é Marino Gomes da Silva, o meu nome é Marino Gomes da Silva, filho. Eu tinha raiva do meu nome, irmão. Que nome horrível. Me transformou. Porque quando você está ofendido, quando você guarda mágoa de alguém, você adoece espiritual, emocional e até fisicamente. Você está acorrentado com a pessoa. E era assim que eu me sentia. Mas um dia, eu tinha 17 para 18 anos. Depois de um culto como esse, alguém falou para mim, parece que foi só para mim, mas um pregador na igreja falou sobre perdão. E com 17 para 18 anos, o Espírito Santo foi tão claro para mim. Ele falou: você precisa pedir perdão para o seu pai. Você precisa liberar perdão para ele. Aí eu entrei numa guerra com Deus, porque é sempre assim. Eu pedi perdão para ele? Jamais. Eu não vou fazer isso. Quem tem que pedir perdão tem que vir se arrastando, se humilhando. É ele. Olha o que ele fez com a minha vida, o que ele fez com a minha mãe, com a minha família, com as minhas irmãs. Esse era o sentimento. E quanto mais o Espírito Santo falava, eu puxava, eu não quero abrir mão desse grilhão. E aquilo foi me consumindo, até que chegou um momento em que o Espírito Santo falou: tem uma ordem que você precisa honrar os seus pais, seja ele bom ou seja ruim, você tem que respeitar, e você desonrou, você desrespeitou, você teve sentimentos e pensamentos acerca do seu pai que são contrários a mim, você tem que pedir perdão para ele. E você sabe que numa briga com o Espírito Santo a gente nunca ganha, isso é maravilhoso. Eu tinha quase 18 anos. Depois daquele culto, eu nem vim aqui na frente do apelo. Mas eu decidi fazer isso. E eu fui até um orelhão. Eu liguei para o meu pai. Meu pai estava lá em Várzea Grande. Obrigado, filho. E eu falei: pai, eu quero pedir perdão para o senhor. A hora que eu falei isso, ele começou a chorar de um lado do telefone, eu chorando do outro lado. E eu falei: eu quero pedir perdão porque eu tive sentimentos muito ruins. Eu me decepcionei, eu tinha expectativas com o senhor. E eu me decepcionei com o senhor e eu fiquei muito revoltado. E eu tentei fazer um monte de coisa para atingir o senhor. E tem mais. Eu queria dizer também que eu perdoo o senhor. Tudo que aconteceu. Se eu não sei de tudo, eu sei de quase tudo. Mas eu quero falar, o senhor está liberado no meu coração. O senhor está liberado. Porque o Espírito Santo falou para mim que perdão é uma questão de bom senso. Questão não está só relacionada à pessoa, está relacionada a mim, está relacionada à minha liberdade. Irmão, parece que saiu um fardo de que sei lá quantas toneladas das minhas costas. Parece que algo que aconteceu e o perdão, ele libera a cura, o perdão transforma, o perdão restaura. E isso foi o que aconteceu na minha vida.
E agora eu posso falar hoje, eu posso falar para você tranquilamente, eu lembro de tudo, eu sei de tudo, mas não dói mais, não machuca mais, está tudo bem aqui dentro, porque o Espírito Santo falou que as pessoas à minha volta não podem definir se eu sou alegre, não podem definir minha alegria, não podem definir o que acontece comigo aqui dentro. Quem tem Jesus tem tudo, Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para mim. Eu converso com meu pai, mando mensagem para ele, mando orações para ele. Às vezes ele está conectado junto com a gente aqui, assiste, manda um feedback para mim. Quando ele vai em casa, ele dorme na minha cama. Eu faço questão de dar tudo que eu posso, dar do bom, do melhor para honrar a vida dele. Porque está liberado aqui dentro. Está tudo bem aqui dentro. A terceira e última mentira de Satanás é que você precisa ter para ser alegre. Satanás muitas vezes vai tentar pregar para mim e para você de que a minha alegria depende das coisas que eu tenho, a minha alegria depende do recurso que eu tenho, da quantidade de dinheiro, a minha alegria depende da marca do meu celular, da marca do meu carro, da marca da minha camisa, do tamanho da minha casa. Mentira. Filipenses 3,19, ele diz assim: estão rumando para a destruição, o Deus dele é o próprio ventre, o próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Por causa de dinheiro, muitas pessoas estão casando, negociando seus princípios, os seus valores, negociando a sua fé. Por causa da mentira de Satanás. Se você tiver algo, se você tiver bens, aquilo que você tem define quem você é, define a sua alegria. Por que você trabalha tanto? Por que você trabalha em 2 empregos? Por que você levanta cedo, dorme tarde, come pães de dores? Aonde você quer chegar? Que Deus você tem servido? E declarado: Mamon define minha alegria. Você sabe que é muito bom ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você. Você pode ter o dinheiro no bolso, mas não pode ter o dinheiro no coração. Você sabe que o dinheiro é um péssimo patrão, mas é um ótimo funcionário. O problema na verdade não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Você está negociando a tua família, o seu tempo com Deus, por causa de dinheiro, porque você entrou numa mentira de que aquilo que você tem vai definir se você é alegre ou não. Eu estava estudando sobre a vida de João Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do mundo e do Brasil. Ele é dono da 3G, se não me engano, 3G não. Tem um grupo lá, eu já não lembro, Ambev, dono do Burger King, um dos homens mais ricos do mundo. E eu descobri que ele mora na Suíça. E quando fala Suíça, você já imagina que é um palacete. Não, ele mora numa casa de classe média, não tem empregada, ele e a esposa cozinham a própria comida, lavam a própria louça, lavam o seu banheiro. Ele abriu mão das empresas, as empresas andam sozinhas, ele não quer mais lucro, acho que ele nem carro tem. Ele vive de filantropia, porque chegou um momento na vida dele que o dinheiro perdeu sentido. Porque é assim, você acredita que quando você vai trocar o celular, aquilo resolve. Quando você vai trocar o carro, quando você vai comprar algo, e parece que quanto mais você se lança, maior é o abismo, maior é o vazio, porque as coisas não podem definir a sua alegria. John D. Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, ele falou assim: se você só tem dinheiro, quão pobre é você? Você sabe que caixão não tem gaveta?
E o contador de John D. Rockefeller estava na beira do caixão dele. E chegou alguém e perguntou: quanto o John deixou? Falou: deixou tudo. A Bíblia fala assim, Jesus nos fala: não ajuntei para vós tesouros terrenos, aonde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntei para vós tesouro no céu, aonde o ladrão não pode roubar, a traça e a ferrugem não pode corroer. É isso que é lá que você tem que juntar tesouro, é lá que está a sua alegria, é onde Jesus está, porque se você tem Jesus, quem tem Jesus tem tudo, não é aquilo que você tem, mas é a pessoa que você tem. O louvor pode subir. A nossa alegria não é sobre momentos bons ou ruins. Não é sobre agradar pessoas ou ter coisas. A nossa alegria tem um nome: Jesus. E o apóstolo Paulo, ele falou: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Esse homem que escreveu isso, ele não teve grandes tesouros. Na verdade, ele terminou a sua vida numa prisão insalubre, sozinho, sem amigos. Se você ler a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a última carta do velho pregador, aquela carta que ele estava na sua segunda prisão, momentos antes, sabe, da sua execução, ele escreveu essa carta a Timóteo, e ele falou assim: Timóteo, vem ter comigo depressa, traga-me também os rolos dos pergaminhos, traga para mim o casaco que eu deixei lá na casa de Carpo, se não me engano. Não tinha uma blusa, querido. O inverno vai chegar, eu preciso dessa blusa. Traga-me João Marcos, que ele é muito valoroso. Traga pessoas da minha volta. Ele começa a falar das pessoas que abandonou ele, pessoas que amaram o presente século. Mas o que ele fala é lindo. Ele fala assim: agora a coroa da justiça me está proposta. Ele já tinha o vislumbre da eternidade, ele já tinha o vislumbre que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira, que ele guardou a fé. Ele tinha o vislumbre que a vida dele sempre foi centralizada e focada no Senhor. Ele não tinha problema com as coisas que aconteciam à sua volta, porque ele é bem resolvido aqui dentro. Deixa eu acessar a minha água, que eu já estava esquecendo. Eu acho que eu posso perguntar de novo para você. Você é uma pessoa alegre? Tem alegria aí no seu coração? O que você precisa, ou de quem que você precisa para ser alegre? Eu encerro com o texto de Abacuque 3:17, que ele fala: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram e nos campos os currais fiquem vazios, mesmo assim, outra versão fala: todavia eu me alegrarei. O que ele está falando não são as coisas que acontecem aqui fora, não são as pessoas, não são os bens que eu possuo, não são isso, não é isso que define a minha alegria.
Ele fala assim: mesmo assim exultarei, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ele estava dizendo: o Senhor é minha alegria. Quem tem Jesus tem tudo.